Amém, amém. Estamos olhando o livro de Hebreus, não é? E isso tem sido muito bom para mim, porque a gente pode rever. Eu acho que eu já preguei sobre o livro de Hebreus todo, né, em outro tempo. A gente pode andar de novo por esses caminhos aqui, mas agora à luz do contexto de todo o livro, não é? A gente quer meditar hoje em Hebreus 11 e nós temos visto desde o início, já são várias e várias vezes, eu não contei, que esse é um aconselhamento pastoral. É o melhor aconselhamento pastoral que você vai ver em toda a sua vida, para que as pessoas pudessem enfrentar todas as circunstâncias da vida. E eles estavam enfrentando circunstâncias dificílimas, né? Nós não estamos aqui nesta noite preocupados amanhã se vamos ser lançados aos leões. A gente usa isso como uma metáfora, né? Foi lançado aos leões, mas não estamos preocupados se amanhã realmente estaremos diante de leões. A nossa cultura pode rejeitar o Evangelho, mas não estamos preocupados se amanhã vamos estar diante de leões literais e toda a cultura em volta achando muito bom que isso aconteça. Essas pessoas estavam sob um sofrimento, uma pressão infinitamente maior do que nós, não é? E ainda assim, tudo que eles precisavam era de um aconselhamento bíblico centrado no Evangelho. Poucas coisas destilam o Evangelho mais profundamente, pegando todas as coisas que a velha aliança disse, trazendo e centralizando em Cristo, do que o livro de Hebreus. E simplesmente é um aconselhamento pastoral para pessoas sofrendo tremendamente e que estavam a ponto de desfalecer, como se houvesse alguma justificativa para desfalecer diante das situações. Alguns estavam pensando em usar eufemismos para voltar ao judaísmo e deixar de ser perseguido e tentar mais ou menos equilibrar as duas coisas. E ele está chamando essas pessoas à firmeza através do Evangelho. E é sobre isso que a gente tem visto desde lá do primeiro capítulo e, enfim, estamos indo e voltando. Então, eu quero ler aqui só poucos versos, 4 versos aqui do início do capítulo 11, a gente fez isso na semana passada. Então é um aconselhamento pastoral profundo para se enfrentar todo tipo de sofrimento que eles estavam enfrentando, e era à distância, era uma carta, não era a própria pessoa indo lá falar com eles, mas era uma carta. Normalmente essas cartas, as pessoas se reuniam e ela era lida para todos, não é? E isso foi suficiente para forjar homens maduros e mulheres para enfrentar o que tivesse que ser enfrentado ali no coração do Império Romano. E eu penso que uma das obras mais importantes na história da igreja é a obra de John Milton, né? John Newton. Além de a quantidade enorme de hinos que ele tem, que são maravilhosos, como Amazing Grace, a obra escrita, teológica dele é maravilhosa, e uma parte dessa obra, né, constitui exatamente disso, é um aconselhamento pastoral, e talvez ele seja o melhor que eu já li, né, John Newton. E são cartas que as pessoas, mesmo naquela época, mandavam para ele com todo tipo de sofrimentos, problemas, e John Newton simplesmente respondia as cartas. A quantidade de cartas é enorme que ele escreveu, e elas, graças a Deus, chegaram a nós. A gente pode dizer que John Newton, ele, à distância, aconselhou pessoas por toda a Inglaterra e por toda a Europa, e a pena dele foi, depois desse período bíblico, você não vai ver aconselhamento bíblico centrado em Cristo mais profundo do que as cartas de John Newton. A distância também, né, para todas as pessoas com as quais ele falou e que, por acaso, a carta foi preservada. Então, hoje nós ceamos pela manhã. A gente pode começar com uma pergunta, pensando na ceia da manhã. Você reconhece a natureza maravilhosa do sacrifício de Cristo, verdadeiramente? Ao tomar
o cálice, comer o pão, você diz que sim, mas a gente quer ver se realmente nós reconhecemos a natureza maravilhosa desse sacrifício, a abrangência, ou nós o diminuímos quando ele toca a vida real, e aí abraçamos o humanismo e começamos a explicar as coisas e a desculpar o fracasso, como essas pessoas estavam fazendo a princípio, até essa carta poderosa chegar a eles e colocar todas as coisas no lugar e Cristo no seu lugar, no meio dessas situações, o centro, como ele era suficiente para eles e é para nós. Então eu vou ler os primeiros 4 versos, porque a gente tem olhado assim, como eu disse, é bom andar de novo por caminhos que você andou, e esse texto todo, para mim, é assim. Então, depois de ensinar a eles, apontar para Cristo de diversas formas, o autor de Hebreus está crescendo de tal maneira, quando ele vai falar, olhem para Cristo. É engraçado porque todo esse capítulo que está falando Noé, Abel, Enoque, Abraão, Moisés, ele vai falando, você fica com a sensação de que em algum momento ele vai falar, olhe para eles. Não, mas isso tudo ele está falando só para chegar no fim desse capítulo, quando entra no próximo, dizer, mantenham os olhos fixos no autor e consumador da vossa fé, que também manteve os seus olhos fixos em algo, façam isso. Então ele aconselhou eles, destilando o evangelho. Então alguém podia fazer perguntas, mas e diante desses problemas reais aqui, diante daquilo? Então ele trouxe casos, estudo de casos, como a gente viu Noé semana passada, para mostrar, não, essas pessoas, elas não viveram em épocas comuns, elas se depararam com coisas enormes, e elas foram contramundo, elas ficaram sozinhas contra o mundo todo, e ficaram firmes, e é a isso que eles querem levar, a isso que ele quer levar eles a olharem para Cristo, essa firmeza. Então essa passagem nos dá uma série de estudos de casos, que nos contam como vários homens e várias mulheres aprenderam a viver uma vida centrada em Cristo, uma vida de fé que sustentou eles contra o mundo inteiro. Eles não precisavam de nenhum outro apoio a não ser esse. Então vamos ler só até o verso 4, porque é onde a gente vai parar, né? E diz assim: agora a fé é ter certeza daquilo que esperamos e a convicção daquilo que não vemos. Foi por isso que os antigos alcançaram testemunho, ou foram elogiados. Em outra versão, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que era visível. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim ofereceu. Pela fé ele foi declarado um homem justo, foi justificado, quando Deus aprovou suas ofertas, e pela fé ele ainda fala, mesmo estando morto. Eu gostaria, né, esse é o epitáfio. Eu já falei que antigamente eu lia livros de epitáfios, né, mas eu não consigo lembrar de nenhum epitáfio melhor do que esse. Eu gostaria que esse fosse meu epitáfio, até porque quando você mesmo diz para botar lá o seu epitáfio, ou outra pessoa escreve, elas têm uma percepção, mas aqui quem está falando é Deus, né? Eu gostaria que esse fosse meu epitáfio, né? Pela fé ele ainda fala, mesmo estando morto. Você não gostaria? Que mesmo depois que você estivesse morto, por causa da tua devoção a Cristo, da maneira com que tu enfrentou a vida, como essas pessoas aqui, leões, morte, prisão, de tal maneira que a fé deles era tão evidenciado, como eles foram capturados pela beleza de Cristo, que depois de mortos, a fé deles ainda fala. Ela não é silenciada pelo fim da vida aqui no mundo e pelo túmulo. Então eu acho que esse seria o epitáfio que eu gostaria, não que eu mesmo colocasse, mas que Deus falasse como falou aqui, quando Deus aprovou suas ofertas, e pela fé Abel ainda fala,
mesmo estando morto. E olha que ele está morto há muito tempo. Ele foi o primeiro homem a morrer, mas ainda fala. O primeiro homem a morrer ainda fala. Há um filme chamado Fio da Navalha, e Larry Darrell, ele fala a um amigo, Gray, ele diz assim: eu encontrei algo em que acredito. Não é uma resposta escrita numa pedra, não é algo que você pode tocar ou ver, mas é real. É como uma chama que não explica as coisas como os sentidos fazem, mas queima firme dentro de mim. Eu sei que ela me guia, mesmo quando o mundo inteiro parece estar desmoronando. Não é sobre o que eu faço, mas sobre o que eu sei que é a verdade. É isso. Essa é a essência da fé que Hebreus nos apresenta. Uma certeza que não depende de nada que é visível, de nada que nossos sentidos podem tocar, de nada que alguém não regenerado possa perceber, possa ver, possa experimentar, mas que nos sustenta contra todas as coisas que podemos ver, podemos sentir, que pode doer, que nossos olhos podem ver, que podemos tocar. Isso sustenta, e podia sustentar eles, e é isso, contra todas essas coisas tão facilmente percebidas pelos nossos sentidos. Então, desde o início, o autor de Hebreus está dizendo assim: vocês devem viver uma vida de poder. O que falta a vocês é o poder da graça de Cristo alimentando vocês. Agora, como viver uma vida de poder? Foi sobre isso que é todo o livro, e nesses estudos de caso, como você pode viver uma vida que tenha estabilidade de verdade. Vocês estão instáveis. Como vocês podem viver uma vida que tenha equilíbrio, uma vida de tanta de tanta confiança e grandeza, tanta coragem, que você pode enfrentar não uma coisa, não duas coisas, não algumas coisas difíceis, mas qualquer coisa. Vocês estão dizendo para mim que isso está assim, isso está assado, mas vocês não tiveram que ficar firmes até derramar o sangue de vocês. Então, o interessante sobre esse capítulo é que ele nos diz exatamente isso. Ele vai colocar casos de pessoas que viveram no mundo para mostrar: olha, isso é totalmente suficiente, foi sempre suficiente, mesmo com aqueles que só sabiam uma pequena sombra do que vocês sabem. Imagine o que Abel sabia perto de vocês. Então, ele nos diz como viver uma vida de poder, que é o que ele chama de vida de fé. Vida de fé não é crer que Jesus morreu e ressuscitou, não é? É essa capacidade, não é, de ter algo que sustenta o homem contra todas as coisas que ele pode ver, tocar e sentir. E a fé verdadeira, como a de Abel, não é orgulho próprio, mas um poder que vem de confiar em alguém além de nós mesmos. E é isso que esse capítulo está ensinando. O que é maravilhoso nesses estudos de caso que começam, que a gente olhou semana passada, por exemplo, é que eles não mostram apenas pessoas que pela fé aprenderam a encarar a vida, as coisas brutais da vida. Muitos de nós estamos nos perguntando como vamos encarar a semana, como vamos encarar a próxima crise financeira, como vamos encarar o trânsito na Avenida Brasil, a hora do rush, como vamos encarar a faculdade a semana toda, e o trabalho, e as pessoas irritantes que existem em todos os lugares, e como vamos enfrentar essas coisas. E encontramos razões e desculpas humanistas para o fato de fracassarmos e enfrentarmos tudo isso. Muitos de nós estamos perguntando então essas coisas pequenas, como enfrentar a segunda-feira, e alguns de nós querem saber como podemos encarar toda a nossa vida, dia após dia. Mas esses homens e mulheres não apenas sabiam como encarar a vida, esses homens e mulheres foram capacitados, eles receberam poder suficiente para ir contra o mundo inteiro. Você vê que ele vai mencionar pessoas díspares como Raabe em Jericó, e não apenas para encarar suas vidas, não apenas para encarar a segunda-feira, mas encarar isso quando o mundo inteiro está contra elas.
quando tudo está literalmente dando errado no mundo externamente ou em seus corpos. E a gente olhou para Noé, não é? Noé contra mundo. Não é que era um grupo ali apoiando Noé, era ele sozinho, contra o mundo inteiro, que dizia outra coisa, que ia para outra direção. E se Noé fosse como as pessoas hoje, tão prontas a levantar e dizer que não, todos não estão me apoiando, então ele não tinha a menor chance, não havia ninguém, havia ele e o mundo estava contra ele, então ele estava contra o mundo, e todo mundo estava rindo dele. Lá estava ele construindo um transatlântico no deserto. Você nunca esteve numa situação que pareça tão constrangedora? Todos pensam que ele é um ridículo, simplesmente. Ele sabe que está certo. E a gente viu, não só que ele sabia, ele provava que estava certo. Porque se a gente diz que está certo e fala para as pessoas sobre Deus, sobre a soberania de Deus, mas a gente age como eles diante da vida, então a gente não pode provar para eles. A gente não tem como fazer o que falamos na hora do louvor, né? Lembrando de Pedro, como dar razão da nossa esperança, porque o mundo não está vendo esperança nenhuma. As pessoas queriam saber a esperança dessas pessoas, porque elas viam que havia uma esperança, havia algo sustentando elas, eles não sabiam como, de onde vinha. Então, eles iam perguntar isso, e a gente pode dizer que todo mundo na nossa cultura está errada, que os pressupostos da cultura estão errados, mas se na hora que nós temos que enfrentar o que as outras pessoas enfrentam, nós somos exatamente como elas, e não temos nenhum recurso, nós não podemos provar a elas a realidade do que falamos. Portanto, a gente falar sobre a verdade perde o seu peso. E a gente viu como a Bíblia diz, pelo seu grande temor, Noé construiu a arca. E vimos um famoso puritano dizendo que ou você tem esse grande temor por Deus, ou vai sentir um grande temor quando a água chegar no telhado. E essa será a diferença entre você e o mundo. Noé temeu quando Deus falou, então quando a água chegou ao telhado, ele não estava atemorizado. O mundo não teve nenhum temor pelo que Deus falou, quando a água chegou ao telhado, ele estava atemorizado. Essa é a diferença de aquilo que atemoriza o mundo e aquilo que nos atemoriza. Se tememos Deus, quando a água em relacionamentos, em nossos corpos, quando qualquer coisa, qualquer área chegar com água no telhado, não estaremos amedrontados, porque já ouvimos Deus. Mas se não ouvimos Deus, então como aquela geração, vamos temer quando a água chegar ao telhado. E o segredo de todas essas pessoas, elas são chamadas de os antigos. É engraçado que a gente lê isso, porque isso foi escrito há 2000 anos atrás, mas as pessoas que ele está mencionando são tão atrás, que eles já chamam elas de os antigos. Como eu disse, o texto dá o epitáfio de Abel, pela fé, ainda que esteja morto, ainda fala, e ele é o primeiro homem que já morreu. Então é por isso que ele chama de os antigos, receberam o bom testemunho, os antigos. E o segredo de todos eles está no versículo 2. E não às vezes a gente vê a palavra, mas a tradução não ajuda. Às vezes quando a tradução ajuda, não pensamos adequadamente. E a Bíblia diz que eles encontraram testemunho. E talvez fique meio vazio. Aqui na versão que eu li, eles foram elogiados. Ou seja, a coisa que capacitou todos eles a irem contra o mundo inteiro, nas maiores aflições, foi que eles foram elogiados. Eles receberam uma palavra que era tão verdadeira para eles, que nada mais era mais verdadeiro do que isso. A gente acabou de cantar um hino que diz: eu sou quem tu dizes que eu sou. Será que eu não vou amanhã achar que eu sou o que o meu corpo está dizendo que eu sou? Que eu vou estar arrasado porque estou alguns quilos acima, porque estou mais velho do que ontem? Eu sou apenas o que Deus diz que eu sou, ou eu sou o que o mundo diz que eu sou, o que o espelho diz que eu sou, ou o que eu mesmo digo que sou? Enfim. Então, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Algumas versões, bom testemunho. Algumas versões, elogio. Eles foram elogiados por Deus.
Tem uma passagem no livro, né, que também virou um filme, A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera, que diz assim: a verdadeira grandeza humana não está em dominar o mundo, mas em ser reconhecido por algo maior do que nós mesmos. Quando Thomas voltou para ela, não foi o amor que a salvou, mas o fato de que, nos olhos dele, ela viu que era suficientemente amada, não precisava provar nada, não precisava carregar o universo nas costas. Ele a viu e isso bastou para que ela enfrentasse todas as coisas. E esse reconhecimento aqui é só de alguém que ela amava por ela. Mas esse reconhecimento divino foi o que deu aos antigos a força para ser contramundo, a força para enfrentar qualquer aflição. E é o que o autor de Hebreus está dizendo para aquelas pessoas nesse aconselhamento pastoral à distância, que seria suficiente se eles tivessem esse olhar de Deus para enfrentar qualquer coisa, mesmo vindo da cabeça louca de homens como Nero, não é? E outros imperadores romanos. Agora, como eu disse, a palavra elogiados fica às vezes nebulosa para nós, e significa receber um certificado ou um bilhete de agradecimento. Foi elogiado, olha, que bom, você foi bem. Não, mesmo se você olhar a palavra grega ali, a palavra no original é a palavra para mártir, né? Martírion, porque martírio, porque essa palavra que é de mártir mesmo, testemunhar sobre o evangelho, naqueles dias era tão mortal que colocaram a palavra para mártir para testemunha. Quando você vê a tradução testemunha, a palavra lá é mártir, né? Mas é óbvio que alguém pode ser mártir porque sofre por uma causa, e às vezes uma causa inútil. Então, se você quer entender o que a palavra significa, você tem que perceber o fato de que a palavra tem aqui esse contexto jurídico mesmo, de que Deus deu um testemunho, Deus testemunhou a favor deles, de que Ele estava satisfeito com eles, de que Ele se deleitava neles, de que Ele tinha um prazer neles. Esse é o testemunho que eles alcançaram, e esse testemunho, o autor de Hebreus está dizendo, é o suficiente para vocês estarem firmes contra qualquer coisa. Então, é uma ideia jurídica mesmo. O cenário, a imagem, é óbvio que é uma metáfora, é essa metáfora jurídica. E você pense que você está num tribunal e engendraram uma acusação contra você tão bem elaborada que você está vendo que vai ser condenado, e você, o réu, está se esforçando para apresentar seu caso, mas você não tem muita chance em como esse julgamento está indo, e de repente entra uma testemunha, o maior especialista do mundo, a pessoa que mais entende daquele determinado assunto, ou daquela coisa que foi apresentada como uma prova fatal contra você, e esse perito incrível, forense, ou uma testemunha ocular que não tinha aparecido até então, essa testemunha se senta e dá um testemunho que destrói completamente a acusação, destrói completamente o caso que parecia ser tão bem feito que ia te levar inevitavelmente à condenação. E o que acontece? Isso estabelece o seu caso além de qualquer dúvida razoável, e a única coisa que pode ser feita é o caso ser arquivado, porque aquela pessoa que falou não era só alguém qualquer, era alguém que era o especialista, que era a pessoa que mais entende do assunto. Então uma alegria, um deleite, uma paz toma conta de você, porque você recebeu isso, um testemunho, ou seja, uma testemunha com autoridade que prova que você é aprovado, e isso é vital para você. Então, uma testemunha com autoridade que coloca o seu caso além de qualquer sombra de dúvida, para o mundo inteiro e para você mesmo. É isso que a palavra significa. A Bíblia diz que esse foi o segredo dessas pessoas. Agora, não há nada que queremos mais do que isso, e há muitos tipos, não apenas jurídicos, mas também emocionais e pessoais dessa realidade. Essa é a maior necessidade que as nossas almas sentem.
e é a sua maior tragédia. No filme excelente, né, chamado Sociedade dos Poetas Mortos, de 89, né, se eu não me engano, com Robin Williams, né? Há um personagem, Keating, que ele diz assim a Neil: você já pensou que talvez não seja sobre o que você faz, mas sobre quem você é aos olhos de alguém que realmente importa? Eu tive um professor uma vez que me olhou nos olhos e disse: John, você não precisa ser perfeito para ser extraordinário. Ele não me deu uma nota, ele me deu um testemunho, o seu testemunho. E isso mudou tudo. Você já teve alguém que te viu assim e deu um testemunho assim, Neil? É isso, esse testemunho é o que Deus oferece, é uma validação que nos liberta de tudo, de tal maneira que nós podemos ficar contra o mundo inteiro, contra qualquer situação. É isso que o autor de Hebreus está incutindo neles. Um outro filme também que é com Robin Williams, né, O Pescador de Ilusões, acho que é com Jeff Bridges também. A trama toda é mais complicada, mas o personagem de Robin Williams, ele é interessado numa mulher, mas ele acha ela bonita demais, especial demais, está muito acima dele, e ele a observa, não é? Mas acha que nunca vai ter uma chance. Ele não é a pessoa que está naquele nível de sucesso, enfim, por essas coisas assim inexplicáveis, acaba ela se interessando por ele também. Então um dia eles saem, vão jantar e tal, e tem uma noite incrível, e na volta ele vai deixar ela em casa. Ela diz: olha, foi maravilhoso, foi realmente muito bom a gente ter saído e conversado e jantado e bebido esse vinho e tal, mas acabou, hoje é o último dia que a gente se encontra e não vai dar certo mesmo, então é melhor nós terminarmos aqui. E o que ele fala para ela é o seguinte: não, você está enganada. Eu observo você há tanto tempo, eu sei que você é insegura, que você enfrentou muitos relacionamentos fracassados, que você acha que tudo vai dar errado, que os relacionamentos não tem como dar certo na sua vida. Eu sei que você assim, eu sei que você pensou assim, mas não é verdade. Eu sei que com todas essas coisas que eu já conheço a seu respeito, e ela vai ficando assim, e ela no final pergunta: você existe? Não é? Porque o que ele está dizendo para ela? Eu já sei como você é, você sempre acha que tudo vai dar errado, por causa do seu jeito, porque as coisas sempre deram errado, mas eu já sei tudo isso, não há nada sobre você que eu já não saiba. Então nenhuma dessas coisas pode realmente atrapalhar. E ela então faz essa pergunta: você é de verdade? Agora o que é isso? Isso é uma testemunha com autoridade. Eu examinei você, eu olho você há muito tempo, não foi só a gente ter saído para jantar essa noite, os seus fatos, e para mim você é maravilhosa, e isso prova que você é aprovada. Esses homens e mulheres, os antigos aqui chamados, né, esse era o segredo deles. Eles não cantavam só no culto: eu sou quem dizes que sou. Eles realmente acreditavam nisso, eles receberam esse testemunho de Deus. Eles não tinham apenas alguém que tinha uma pequena queda por eles, não é? Eles conheciam o amor de Deus por eles, e eles não tinham apenas alguém que chegasse a um caso em particular e fosse tivesse restrições, mas alguém que era totalmente capaz e tinha um testemunho totalmente favorável. O que nos é dito é que eles tinham a própria realidade de Deus, e que Deus era mais real para eles do que todas as outras coisas. Como eu disse semana passada, para Noé, ele continuou todo dia o sol nascendo, as pessoas vivendo, casando e dando-se em casamento, tudo isso era real. Ele estava vendo o sol, passando os meses, e o vento e os pássaros, mas para ele o que Deus disse era mais real do que aquilo tudo. Então ele construiu o barco mesmo assim, porque mais real para ele do que tudo que os seus sentidos tocavam era Deus. Então
ao dar-lhes um testemunho de que ele estava completamente, absolutamente se deleitando neles, que ele, por sua graça, os aceitava, os aprovava e os amava. Quando você sabe que é aquele, o único olhar que importa no mundo inteiro, a única testemunha que realmente é o especialista final, dá um testemunho totalmente favorável a você, não importa mais o que ninguém mais diga, você pode enfrentar qualquer coisa, qualquer situação, então que o próprio inferno se abra, não importa, você vai dizer, eu posso enfrentar qualquer coisa, nada me abala. Grande parte dos salmos de Davi está dizendo isso, não é? Ainda que a terra mude de lugar, eu não temerei. Ele está dizendo, nada vai me abalar, eu tenho o testemunho, não é? E no seriado, né? Não no filme Hannibal, na temporada 3, né? num episódio chamado Primavera, e o Graham, ele reflete assim: eu já estive no escuro, Abigail, já estive tão fundo que achei que o silêncio era tudo que restava, mas então eu vi algo, não uma luz, mas um olhar que conhecia, que me desmontava e me reconstruía ao mesmo tempo. Não era bondade, não era crueldade, era a verdade, e essa verdade me deu força para ficar de pé, mesmo quando todo mundo ao meu redor desabava. O mundo inteiro desabava. Ou seja, isso é uma boa descrição desse olhar divino que transformou os antigos e fez eles ficarem firmes contra o mundo, contra qualquer situação. E é isso que esses antigos tinham, é isso que os antigos tinham como sustento. Eles tinham a boa palavra de Deus, o elogio de Deus, o testemunho de Deus, que era por eles, que se deleitava neles. Agora, como você consegue isso? Porque é óbvio que as pessoas para as quais nesse aconselhamento pastoral o autor de Hebreus está falando, está dizendo, é disso que vocês precisam. Fé não é essa coisa que as pessoas normalmente dizem. A fé é uma palavra muito diluída em nossos dias. O importante é se o cara creu em Cristo, é muito diluído. A fé bíblica é descrita pela própria Bíblia como é assim que se obtém vida de poder. O autor de Hebreus está dizendo, é sobre isso que todo o livro trata. O que vocês precisam para o joelho não estar fraco, as mãos fraquejando e se lamentando pelo caminho, que vocês precisam disso. Como você obtém a certeza de que Deus o vê como completamente aceitável e justo, que Ele o aprova. Ele diz, você é meu deleite, eu nunca te abandonarei. Sendo Ele esse maior do que todos, essa testemunha, esse maior especialista, você passa a não temer mais nenhuma situação por causa disso. Então, aqui é dito para nós, no versículo 2, menciona que todos eles tinham, mas Abel nos é dito de uma forma específica, no incidente em que ele e seu irmão Caim foram juntos a Deus com uma oferta. Nos foi dito em Gênesis 4 que Abel e Caim, dois irmãos, vieram ambos com uma oferta para Deus. E Abel era pastor de ovelhas, e ele trouxe o sacrifício animal, e Caim era um lavrador da terra, e ele trouxe uma oferta de cereais, que ele colheu da terra. Mas é dito em Gênesis 4 que para Abel e seu sacrifício, Deus teve consideração, ou seja, Deus aprovou. É a mesma coisa aqui em Hebreus, e Deus não aprovou a oferta, é o culto, é o que nós estamos fazendo esta noite, é como se estivesse sendo dito, para alguns de vocês, o culto de vocês, eu não aprovei, não tenho nada bom a dizer a respeito dele, mas a esses outros eu me deleitei na adoração de vocês. Então é isso. No momento desse incidente, Abel recebeu um testemunho, ele teve a aprovação de Deus em pessoa.
Foi mostrado que Deus o aceitou como absolutamente justo e, como resultado, ele se tornou um desses grandes corações que podem encarar o mundo, que podem encarar qualquer coisa na vida. E ele é o primeiro aqui que está sendo mencionado. Agora, como isso acontece? Ao observar o caso, a gente tem alguma compreensão de como podemos conhecer essa mesma coisa, que é o que o autor de Hebreus quer que aquelas pessoas, naquela situação tão difícil, conhecessem nesse melhor de todos os aconselhamentos pastorais. E essa é a melhor maneira de colocar isso. De todos os estudos de caso em Hebreus 11, esse é o único que nos é dado por meio de contraste. Depois você não vai ter isso, vai colocar a pessoa e não contrastando ela com outra pessoa, como é feita aqui. Então, é a melhor forma de entender tudo, é perguntar, esse caso de Caim e Abel, é perguntar como Caim e Abel eram semelhantes e como eles eram diferentes. De que maneira eles eram iguais e de que maneira eles diferiam completamente, porque havia muita coisa igual neles. E depois você conclui perguntando com qual deles você realmente se parece. Somos um ou outro, todos nós. Então, como eles são semelhantes, e há muitas semelhanças, a Bíblia está continuamente fazendo isso. Ela sempre nos dá exemplos de casais, de duplas, melhor dizendo, colocando pessoas lado a lado e nos dando exemplo de pessoas que parecem ser exatamente iguais, completamente iguais externamente, para você que está observando, para mim que estou observando, mas por dentro são pessoas totalmente diferentes. Um é um polo norte, outro é o polo sul. Uma é o leste, outra é o oeste. Elas não podem ser mais diferentes, mas quando você olha para elas, elas parecem ser totalmente iguais. Por fora, elas parecem ser simplesmente idênticas, por dentro são totalmente diferentes. Você tem isso na Bíblia toda. Aqui você tem Caim e Abel, eles são da mesma família, eles têm a mesma criação, eles têm a mesma educação. Não havia, como muitos dizem, a sociedade para influenciá-los. Eles têm os mesmos pais, e eles têm o mesmo ensinamento, e fé é uma coisa que é uma resposta a um ensinamento. Eles têm o mesmo, na verdade, ambos foram criados de tal maneira que ambos estão indo para o culto, ambos estão indo adorar a Deus. Não é que um adora a Deus e o outro não quer adorar a Deus, eles estão indo adorar a Deus, estão trazendo ofertas, mas eles são totalmente diferentes. E você tem isso na Bíblia o tempo todo, né? Ismael e Isaac têm o mesmo pai, mas eles são totalmente diferentes. Todo mundo no mundo é Ismael ou Isaac, e você não pode misturar as duas coisas. Você tem Jacó e Esaú, eles são gêmeos, eles têm pais piedosos, avô piedoso, eles têm o mesmo conjunto genético, mas Jacó e Esaú são totalmente diferentes. Você tem 10 virgens, por exemplo, nécias e 10 virgens prudentes, todas são virgens. Não é dito nada sobre que umas não eram virgens, não, todas são virgens, e todas elas estão esperando de maneira aparentemente sábia o noivo. Então elas estão no mesmo evento, elas têm vestidos prontos, mas elas são totalmente diferentes. E há em o Despertar dos Mágicos, né? Powers e Berg escrevem: há uma linha invisível que corta a humanidade ao meio, não de carne ou osso, mas de espírito. 2 homens podem sentar-se à mesma mesa, comer o mesmo pão, respirar o mesmo ar, e ainda assim um verá o mundo como um campo de possibilidades infinitas, enquanto o outro verá como uma prisão de ferro. Não é o que eles têm que os separa, mas o que eles acreditam ser a verdade. A diferença entre Caim e Abel não era visível. Você não podia olhar para eles e dizer: eles são diferentes. Eles eram iguais quando se olhava para eles. É uma questão de algo totalmente invisível que os separava completamente. A razão de vermos essas pessoas repetidamente é que a Bíblia ensina que há uma diferença fundamental na raça humana, e apenas uma.
há uma grande diferença, há uma diferença fundamental, é a razão pela qual nós recebemos de novo e de novo e de novo esses pares de pessoas semelhantes, mas totalmente diferentes, é porque a Bíblia quer que a gente entenda que a diferença fundamental entre as pessoas não é racial, não é econômica, não é a criação, não é o país que elas nasceram, não é simplesmente as oportunidades que receberam, porque a linha divisória passa pelo meio de todas as famílias, de todas as raças, das pessoas que viveram todas as mesmas experiências. Nunca alguém viveu uma experiência em que outra pessoa não tenha vivido a mesma experiência e tenha sido um Abel em vez de ser um Caim, não é? Ou seja, a linha que nos separa, aqui quando a gente pensa em Caim e Abel, ou Isaac e Esaú, Jacó e Esaú, ela divide um ventre, essa linha, e ela passa no meio da igreja, passa em Jardim da Luz, passa no meio da igreja, no mundo inteiro. Caim e Abel, dois adoradores, ambos indo a um culto para adorar a Deus. Você diz, bem, ambos são adoradores, o que importa é isso. Logo as pessoas diriam hoje, os dois acreditam em Deus, os dois acreditam que tem que cultuar a Deus, e os dois vão cultuar a Deus, o restante não importa, é o que as pessoas dizem hoje. As pessoas podem ter ideias completamente díspares da salvação, do Evangelho, ou está totalmente longe do Evangelho. Em vez de alguém dizer, como Paulo, não existe outro Evangelho, as pessoas dizem, não, mas elas creem em Cristo, elas cultuam Cristo. Então, essas pessoas não entenderam nada, não é? Porque Caim e Abel são adoradores, os dois acreditam em Deus, os dois acreditam que devem adorar e cultuar a Deus, e os dois acreditam que devem trazer uma oferta a Deus. Para a maioria das pessoas, nada mais seria necessário. Há muitas coisas iguais aqui. Bem, se você falar ambos são adoradores, isso que importa, o que o texto diz é que um foi rejeitado e o outro é aceito, e diz que um persegue o outro. Então, veja, queridos, o que estamos sendo informados aqui é que todo mundo no mundo, todo mundo aqui dentro hoje, todo mundo na igreja visível é Caim e Abel. Não é verdade que porque acreditam em Cristo, estão indo para um culto, estão supostamente adorando, que são iguais. Isso é o que a Bíblia traz de novo e de novo. Existem duas maneiras fundamentalmente diferentes de se aproximar de Deus. Existem duas maneiras fundamentalmente diferentes de abordar a vida, de abordar o sofrimento, de abordar as perdas, de abordar a morte. Existem duas maneiras fundamentalmente diferentes de conduzir e operar o seu coração diante de todas as circunstâncias. E uma vez que se faz uma escolha nesse ponto, isso afeta tudo. Como alguém veio adorar, como alguém diz crer em Cristo, como alguém cultua Cristo, afeta tudo. Ele pode ser um Caim ou um Abel, ele pode estar no Evangelho ou em outro Evangelho. Não é verdade que o que importa é que creu na mesma, supostamente em Deus, e está cultuando a Deus, e sente que é necessário cultuar a Deus, e trazer uma oferta a Deus, se o que for feito foi exatamente contrário ao que Deus diz ser, a revelação dEle, e a nossa condição diante dEle, então tudo está diferente, apesar de parecer tudo muito parecido e igual, afeta tudo psicologicamente, afeta tudo sociologicamente, afeta todo o seu destino eterno, tudo, aqui está. Então, eles são iguais, e você vai dizer, são dois adoradores, são dois crentes, são duas pessoas que querem cultuar Deus, são duas pessoas que sentem que precisam trazer uma oferta diante de Deus. Dizer agora então, que todas as diferenças que possam haver são irrelevantes, é não entender nada, porque a diferença que há entre eles, muda tudo, como eu disse, psicologicamente, sociologicamente, eternamente. Então, eles são iguais porque ambos foram ensinados pelos mesmos pais, e ambos sabem intuitivamente, como todo ser humano, que você não pode se aproximar do Deus do jeito que você é. Essa ideia de que Deus vai me aceitar do jeito que eu sou,
todo ser humano sabe instintivamente que isso não é verdade. Você tem que ir com uma oferta. Você não pode simplesmente ir até Deus. Não existe uma festa que venha como você está, como aquela parábola que o cara estava no meio da festa com a roupa que não era nupcial. E quando o dono da festa entrou, por que ele está aqui dentro com essa roupa? Aquele é o cara que pensava, olha, esse é o meu jeito. E o rei tem que aceitar do meu jeito mesmo. E eles sabiam que não podiam simplesmente ir como era, eles tinham que trazer uma oferta, apontar para a oferta e dizer, aceite-me só por causa disso. Todo mundo está fazendo isso. E tem uma música de Nick Cave, que ele diz assim, eu não tenho medo de morrer, eu sei o que fiz, mas eu trouxe minha oferta, uma verdade que não é minha, e o olho que me vê não pisca, o olho que me vê não se move, ele pesa a minha alma, e eu sei que eu não sou suficiente, mas ainda assim eu falo, ainda assim eu tento. Todos nós precisamos de algo, não é? O Nick aqui não é um bom teólogo, mas ele está expressando essa coisa que está no coração de todo homem. Eu tenho que trazer alguma coisa. Eu mesmo sei que eu não sou aceitável por mim mesmo. Agora, por quê? Há muitas pessoas que dizem, eu sei porque essas pessoas faziam assim, que elas pensavam que tinha que trazer uma oferta, porque elas eram primitivas. Eram pessoas de antigamente, não eram modernas como nós, e nos tempos primitivos as pessoas acreditavam que era preciso apaziguar os deuses irritados e deuses rabugentos, eles tinham que trazer uma oferta de gado, de cereais, mas nós somos pessoas esclarecidas, não acreditamos nada disso de trazer uma oferta, não, a razão pela qual eles fizeram isso, não é porque eles são antigos, é porque eles são seres humanos, e todos nós sabemos dessa realidade, e é por isso que o autor de Hebreus não tenta apontar simplesmente algo contemporâneo, ele diz assim, os antigos alcançaram um bom testemunho, porque eles eram simplesmente humanos, não é porque são antigos, e a gente pode dizer que todos nós ainda sabemos a mesma coisa que eles sabiam, ainda sentimos a mesma coisa, e que isso é inexorável em todos os nossos relacionamentos, e é óbvio que o mais importante que é o nosso relacionamento com Deus, mas nosso relacionamento com as outras pessoas, e nossos relacionamentos conosco mesmo. Todos sabemos que não podemos simplesmente vir e entrar como somos. Todos sabemos que do jeito que somos não vai funcionar. Não teremos entrada. Não somos aceitáveis. Todos sabemos, se queremos ser aprovados, nós sabemos, todos os seres humanos, que precisamos controlar os que as pessoas veem. E é isso que uma oferta faz. Você está tentando controlar o que a outra pessoa vê de você, para você ter entrada, para você ser aceito. A gente tem um monte de exemplos, não é? Ano que vem já tem eleição de novo. Aí o que acontece sempre? Você vai ver candidatos dizendo, me aprovem. Eles não dizem assim, vota em mim pelo que eu sou assim mesmo, vota em mim. Porque ninguém ganha voto assim. Você pensa, que cara arrogante, né? Não voto nele pelo que ele porque eu estou achando que ele é horrível. Mas o que eles vão fazer? Eles não veem como eles são. Não veem. Eles não deixam você ver realmente quem eles são. Quais são suas ambições. Eles controlam completamente o que vai para o público, para a propaganda ou não. E eles tentam desesperadamente esconder tudo que eles acham que não vai fazer deles aceitáveis. Essa é a oferta deles. Eles dizem, olhem para o meu histórico, olhem para o que eu fiz antes, olhem para o meu plano que eu quero fazer no futuro, olhe como eu sou sábio, olha como eu fui sábio nessa circunstância, naquela e naquela outra, por favor, me aprovem, essa é a minha oferta, digam que me aprovam, dando esse voto em mim, dizendo que aceitaram as minhas ofertas. As ofertas, elas querem fazer duas coisas,
elas criam uma imagem de força e escondem a minha imagem de fraqueza. Há fraquezas que eu quero esconder e a força que eu quero mostrar. E a oferta tende a dizer o que é a minha força, para que aquilo cubra o que é a minha fraqueza. Os candidatos sabem que você não vai aprová-los se souber tudo sobre eles, tudo como que eles pensam, tudo que eles são como marido ou mulher, ou esposa, né? Esposa ou esposa, tudo que eles são como pais, tudo que eles são como cidadão, tudo que eles fizeram, eles sabem que você não vai aprovar. Se você souber realmente como eles são, se você realmente souber como eles realmente falam quando não estão sendo vistos, se você souber como eles tratam diariamente seus filhos, se você conhecer todo o histórico deles, se você souber tudo, então você não vai votar neles, você vai rejeitá-los, eles não são aceitáveis, eles mesmos sabem disso, então eles querem controlar o que você vê, e eles chegam não simplesmente como são, porque eles sabem que eles não são aceitáveis. Então, eles controlam o que você vê, e eles estão dizendo: aqui estão as minhas ofertas, me aprove por causa delas, me aceite por causa delas. E você pode dizer: bem, isso é assim mesmo, porque isso é política, política é assim, mas eu não sou político, então esse exemplo não é sobre mim, mas esse é só um exemplo, mas a realidade abrange todas as pessoas, todos somos assim, todos os seres humanos, é assim que nós entramos em qualquer círculo na nossa vida, qualquer, é assim que nós entramos em qualquer escola, nós não falamos: me aceite porque sou eu, não, olha as minhas notas, olha como eu fui bem, olha como eu me classifiquei, é por isso que eu devo ser aceito, olha como eu sou inteligente, olha como eu sou capaz. É assim que entramos num círculo social. Olha como eu sou uma pessoa legal, olha como eu sou uma pessoa prestativa. Você não chega lá: eu não sou nada disso, mas eu quero ser aceito. Você não é aceito. É assim que nós nos relacionamos, não é? Certa vez eu mencionei que havia um restaurante em Nova York, não existe mais, existiu durante décadas, e ele foi fundado por alguém importante, né? E enquanto essa pessoa estava viva, aquele restaurante estava lá, mas ele era só para nata da nata, assim, sabe? Só que era muito especial nas suas áreas, empresário, artista, diretores, atores, e só estar lá já era algo que dizia que você era uma celebridade. Mas a dona do estabelecimento, a Elaine, ela tinha uma mesa especial lá, que só podia ir para essa mesa quem ela convidava. Não importava se você era o cara mais milionário ou o ator mais famoso, aquela mesa era só para convidados. E então era uma honra fazer parte, sentar lá. E um ator famoso disse que um dia, depois de muitos anos, foi convidado para essa mesa, a mesa 4 lá. E ele diz assim: quando eu fui convidado pela primeira vez para a mesa 4, eu fiquei apavorado. Por quê? Ele era um ator famosíssimo. Por que ele ficou apavorado? Ele disse: eu não tinha certeza se eu ia falar algo inteligente o suficiente naquela noite para justificar eu ter sido convidado para aquela mesa. Eu não sabia o que falar, eu tinha medo de falar um troço e as pessoas chegaram à conclusão: cara, esse cara está na mesa errada, ele nunca mais deve voltar nessa mesa. Em outras palavras, ele sabia que não podia ir para aquela mesa 4 como ele era e falar qualquer coisa que desse na cabeça dele. Ele estava apavorado, ele tinha que dizer as coisas certas, as pessoas tinham que achar ele interessante e achar ele inteligente, senão ele nunca mais estaria naquele círculo de pessoas que frequentavam não só aquele lugar, mas aquela mesa especial que dinheiro nenhum compraria um lugar nela. Então, em outras palavras, você nunca, em situação nenhuma, entra como você simplesmente é. Você tem que esconder parte do que você é. Tem que esconder. Se as pessoas vissem como você realmente é, ou como eu realmente sou, eu penso: eu não posso ir como eu sou. É isso que ele está dizendo ao ir para aquela mesa. Eu tenho que trazer algo
tem que trazer algo que realmente cause uma aceitação. Essa é a oferta. Eu tenho que apontar e dizer: me aceite, me aprovem por causa disso. Me aprovem aqui na mesa 4 sempre, porque eu sou inteligente, eu falo coisas inteligentes. À noite fica mais interessante quando eu estou perto. Então, por que é que você está pronto para sair em um encontro e você bota uma roupa, e bota outra roupa, e bota roupa, e bota 5 roupas? Porque quando você olha no espelho e a roupa mostra um lado que você não quer que ela mostre, você diz: essa roupa não me favorece, porque ela está mostrando o que eu tenho que esconder. Eu quero uma roupa que mostre o que eu quero mostrar e ao mesmo tempo esconda o que precisa esconder. Essa cor não me favorece, porque ela mostra algo que eu tenho que esconder. E eu quero uma cor que esconda o que eu não quero que as pessoas vejam, que realce o resto. Todos somos assim, o assado, com essa parte do corpo, com esse lado, com aquele ângulo, enfim. E as roupas também acabam servindo como meio de controlar o que as pessoas pensam a nosso respeito. E as pessoas vão dizer o quê? Se me virem com essa roupa aqui, elas vão dizer isso ou aquilo. Então eu tenho que controlar isso. E então a pessoa diz: oh meu Deus, isso me faz parecer tão gordo. Essa roupa está fazendo eu parecer gordo. Coitada da roupa, né, querido? Ela deve pensar: o cara come, e eu é que estou fazendo ele parecer gordo. Ele é gordo mesmo, mas eu quero controlar isso. Eu sou gordo, mas eu posso dar uma minimizada. Então eu posso botar uma roupa que disfarce, porque eu então controlei o que as pessoas veem. Então nós ficamos loucos quando entramos em qualquer situação social. O que nos apavora? Em qualquer situação nova, apavora a ideia de que as pessoas, se verem a nós como realmente somos, elas vão achar algo não aceitável em nós. Então eu posso gostar de coisas que ninguém naquele círculo lá deve saber, porque as pessoas às vezes não são o que deviam ser na faculdade como servo de Deus, porque elas acham que não vão ser aceitas. Elas estão dispostas a dar a oferta que aquelas pessoas querem. Elas não querem que as pessoas realmente a vejam como alguém totalmente devotado a Cristo. Elas acham que aquilo vai ser... Então, de fato, elas não são totalmente devotadas a Cristo, né? Mas elas querem controlar aquelas pessoas para elas terem uma ideia boa delas, para dar elas entrada. É a oferta que elas estão dando, a trágica oferta de esconder Cristo. Então, nós precisamos controlar o que as pessoas veem. E em Fleabag, na temporada 2, o padre lá, que é o personagem, diz assim: você acha que precisa ser engraçado o tempo todo, não é? Você acha que se parar de fazer piada, se parar de distrair, as pessoas vão olhar para você e ver o que você realmente é, e elas não vão gostar. É por isso que você conta piada o tempo todo. Eu vejo você. Você não precisa me dar nada, só fica aí, seja você. Será suficiente. Você não precisa contar piadas o tempo todo para disfarçar e alguém não ver quem você é. Todos nós carregamos essa necessidade de oferecer algo para sermos aceitos. E eu já mencionei uma obra famosa de Jean-Paul Sartre chamada O Ser e o Nada. Ele disse que era ateu, mas Jean-Paul Sartre, ele é honesto em dizer que há muitas coisas nele que não combinam com o que ele disse que ele era. Não é? E nessa obra, O Ser e o Nada, há um capítulo chamado O Olhar. E ele diz que não há nada pior no mundo do que pensar em olhos fixos em você, olhos que você não controla. Porque se alguém vê você e você não pode ver essa pessoa, então você não controla. Sabe quando alguém está tratando mal alguém, está tratando mal o garçom, aí olha para o lado e vê um amigo dentro do restaurante, aí o cara fica todo sem graça, porque ele nunca queria que aquele amigo dele visse que ele trata mal as pessoas que ele acha que está pagando, então que pode tratá-las mal, ou não ser gratas porque pagou pelo serviço, então ela pode ser grosseiro ou ingrato. Mas por que ele ficou sem graça quando percebeu que um conhecido amigo dele viu ele destratar alguém?
porque ele controlava a visão que aquela pessoa tinha dele, como uma pessoa legal, uma pessoa cordata, e agora essa pessoa viu o que ele não queria que ela visse, viu uma parte da nudez dele, que ele ficou toda a vida controlando para aquela pessoa não ver. Então, Jean-Paul Sartre diz isso: se você não pode controlar o que ela sabe sobre você, isso te destrói. Se entrasse alguém nessa noite e visse aqui para frente e falasse: essa pessoa sabe tudo o que você pensa e tudo que você já pensou, pronto, você não fica mais confortável diante daquela pessoa, porque então você não controla o que ela sabe a seu respeito. Isso destrói completamente. Jean-Paul Sartre diz, e é fácil, ele diz, as pessoas da nossa cultura falarem: isso não é verdade para mim, eu sei quem eu sou, eu não me importo com o que as pessoas pensam. Sartre diz, sendo, né, um existencialista ateu, é mentira. Isso é mentira na boca de qualquer pessoa. Ele diz que se houver alguém que vê você e você não pode ver a pessoa, e se houver alguém que tem acesso total a quem você é, e você não pode ser seletivo entre o que você mostra a ela e o que você esconde, então a sua vida é um inferno. Você é totalmente inseguro, você fica desesperado. Por quê? Porque fundamentalmente ele diz: sabemos que não somos aceitáveis. E é nisso que ele diz que ele sempre parece um ateu inconsistente, não é? Porque por que a gente acha que não é aceitável? E por que nós temos essa necessidade? Ele diz: eu não sei. Nunca entramos simplesmente, ele está dizendo, nós precisamos de ofertas para que as pessoas nos aceitem. A ideia de que eu não me importo com que ninguém é falso. A pessoa assim está cheia de amargura, de tristezas, e louco que alguém a aceite. Por que assim? A Bíblia dá uma resposta perfeitamente profunda, e é a única resposta que realmente é profunda o suficiente. Apesar de pessoas como Sartre mexerem na ferida, e não podem, eles mesmos dizem, resolver. E hoje você tem muitas maneiras de tentar dar uma explicação fraca para isso. Se você se sente assim, as pessoas vão dizer, e o humanismo secular, a psicologia secular vai dizer: olha, a culpa é de uma criação ruim, a razão pela qual você sempre precisa se esconder, e a razão pela qual você não pode simplesmente ser quem você é, a razão pela qual você sente muitas vezes que precisa manter as pessoas afastadas e controlar o que elas veem, é porque você não recebeu suficiente amor na infância, você não recebeu aceitação, então você ficou assim inseguro com isso. Foi isso. E as pessoas já começaram a perceber há bastante tempo que a criação, ela pode agravar os problemas do homem caído, mas ela não cria nenhum, não cria nada. Como Jesus disse, todos os males estão no coração do homem e não vem de nenhum outro lugar. A Bíblia nos diz que Adão e Eva, antes de desobedecerem a Deus, estavam nus e não sentiam vergonha. Significa não apenas nudez física, não é sobre isso. Eles apenas iam diante de Deus, dia após dia, e eles estavam um diante do outro completamente nus, ou seja, eles não se envergonhavam, não havia nada que você pudesse ver neles que eles se envergonhassem, não havia nada que você pudesse ver nos pensamentos deles, nas intenções, nos desejos dos quais eles se envergonhavam. Não havia nada que você pudesse ver no coração deles que eles tivessem que esconder, que eles tivessem que manter fora do alcance do outro, porque sabiam que aquilo não era aceitável. Eles não precisavam de uma oferta, eles não precisavam controlar o que o outro via, nem um para o outro, nem eles para Deus, porque seus corações estavam puros, então eles não precisavam
numa obra chamada Expulsão do Paraíso, de Max Beckmann. Ele diz assim: eles não sabiam que eram frágeis até que o céu os expulsou. De repente, o mundo os olhou de volta. Pela primeira vez, eles sentiram o frio da própria pele. Não era simplesmente o pecado que os mudou, mas o espelho que o pecado segurou diante deles para ver a sua feiura. Essa é a transição que todos nós herdamos. Essa é a profunda psicologia da nossa alma. É isso que Sartre diz: nós somos assim. Eu não sei dizer porquê, mas somos, precisamos de uma oferta. Então, no minuto em que eles desobedeceram, eles pularam para trás dos arbustos. Eles começaram a se esconder. Eles tinham algo que não queriam que ninguém mais visse. Eles tinham que agora manipular o que era visto e o que não era visto. Mesmo sendo impossível fazer isso para Deus, ainda assim é o que eles tentariam, e é o que o homem continua tentando fazer. Eles colocaram folhas de figueira para se cobrir, não apenas para esconderem dos olhos de Deus, mas de um de outro. O ser humano não quer ser conhecido só por ele, não quer ser conhecido por ninguém, porque ele sabe que não é aceitável. Ele não está à altura do que ele mesmo exige para as outras pessoas. Aquilo que ele condena nos outros, condena ele. A Bíblia diz que o coração do homem se tornou egoísta. Ainda assim, não conseguimos apagar o conhecimento original de que fomos criados para amar a Deus de todo o coração e o outro como a nós mesmos. Mas nós sabemos que naturalmente não amamos Deus sobre todas as coisas, porque não amamos Deus sobre nós, e nem amamos as outras pessoas como amamos a nós mesmos. Então não podemos deixar que Deus e os outros vejam quão egoísta nós somos, porque nós mesmos sabemos que o nosso egoísmo não é aceitável, porque nós não achamos aceitável o egoísmo dos outros. Quase sempre quando dizem, essa pessoa não pensa nos outros, nós estamos pensando em quê? Quando as pessoas reclamam isso, essa pessoa não pensa nos outros, é que a gente queria que ela estivesse pensando em nós. Ela não está me colocando em primeiro lugar. Então, é porque eu me coloco em primeiro lugar que eu me incomodo tão tremendamente. Esse é o drama. Como resultado, é uma sensação de vergonha, é uma sensação de culpa. Nós sentimos culpa porque somos culpados. E nós sabemos disso. Sartre, ele diz, não existe Deus, portanto não existe certo e errado, mas nós nos sentimos culpados. Nietzsche diz a mesma coisa. Nós decretamos a morte de Deus, falamos que não existe pecado, mas continuamos nos sentindo culpados. Não conseguimos nos livrar disso. A psicóloga vai dizer, não fazemos julgamentos morais, continuamos nos sentindo culpados. Sabemos que não podemos simplesmente entrar, sabemos que não podemos ser aceitáveis do jeito que somos, precisamos de uma oferta, precisamos desesperadamente apontar e dizer, olhe, por isso aqui me aceite, olha esse lado, olha como eu sou inteligente, olha como eu sou assim, olha como eu sou assado, olha como eu conto piadas a noite toda, me aceite por essas coisas. Precisamos nos esconder, precisamos cobrir, precisamos construir uma imagem, todos nós fazemos isso, precisamos construir uma imagem para nós mesmos. Há uma necessidade primordial porque há uma dolorosa, indelével sensação de que não estamos bem, de que não somos aceitáveis. Nós mesmos pronunciamos para nós mesmos o veredicto, há algo de errado conosco, há algo que se as outras pessoas verem, elas não vão gostar. Eu tenho que esconder, eu tenho que controlar o que as pessoas veem. Bem, alguém diz, eu não acredito nisso, eu sou pessoa moderna, eu crio minha própria realidade, porque é isso, no mundo em que não existe nada a não ser matéria, você tem que criar a sua existência, não é? O sentido dela, porque ela não tem sentido. Isso não é verdade, não é verdade. Você diz, eu não acredito em pecado, eu não acredito em julgamento, eu não acredito em eternidade, sei lá, não acredito em nada, mas ainda assim,
Há uma voz dentro de você que diz: você está errado. Se você mostrar isso a todo mundo, você não vai ser aceitável, porque você não é aceitável. Há uma sensação de condenação e você não consegue abafar ela. Você a chama de muitas coisas. Hoje você vai ter um monte de gente te ajudando, vai chamar isso de complexo. Isso é um complexo, eu não consigo me aceitar, eu não consigo, por causa desses complexos profundos. Tolice. Você vai chamar isso de: minha vida é muito estressada e o que acontece por causa disso? Tolice. Você vai chamar isso de má criação, de que os seus pais não te amaram incondicionalmente na infância. Normalmente, amor incondicional dos pais, como ele não é santo como o de Deus, ele estraga as pessoas, não melhora elas. Ele finge que não vê o mal. Isso não é um bom amor incondicional. Se é que isso pode ser chamado de amor. Amor é desejar o bem supremo do outro. E se eu protejo o mal nele, é óbvio que isso não é amor. Está lá. Você pode dar esses nomes e vão mudar os nomes na próxima década. Não vai adiantar nada. Sartre morreu exatamente tendo ideias incríveis para tentar explicar essas coisas e morreu sem explicar nada. E agora aí está a obra dele, que não explicou nada para ele nem para as outras pessoas. Então alguém vai pegar a obra dele e tentar desenvolver uma outra teoria para isso. E o que você vai fazer sobre isso? Você sabe da onde vem. Hebreus 4 diz que nada está oculto aos olhos de Deus, mas todas as coisas estão descobertas e patentes diante dos olhos de quem nós teremos que prestar contas. A Bíblia diz que é por isso que nós nos sentimos assim, mesmo quando ninguém sabe, mesmo quando nós controlamos o que as pessoas sabem, nós continuamos nos sentindo mal, continuamos nos sentindo que não somos aceitáveis. Vamos durante um tempo falar que aquilo são complexos e etc, mas aquilo nunca vai embora, nunca. A Bíblia diz que sabemos disso e tentamos manter desesperadamente esses olhos longe, porque são olhos incontroláveis. Sartre não sabe por que a gente faz isso o tempo todo, ele diz. Ele apenas sabe, ele diz: apenas é um fato, apenas é verdade. Eu não posso explicar por que nós somos assim, mas somos. Você não vê? Porque algumas pessoas trabalham tanto, é a oferta delas, é a maneira de dizer a si mesmas, para elas mesmas: eu sou uma boa pessoa, ou para as outras pessoas, ou para Deus: olhe, por favor, você não vê que eu sou aceitável, vê como eu oro, vê como eu leio a tua palavra. É por isso que as pessoas, quando acontece alguma coisa, elas dizem: por que isso está acontecendo? Será que Deus não vê que eu leio, eu oro, eu busco? Então, porque aquilo era a minha oferta. Eu achava que realmente aquilo ia fazer Deus dar um bom testemunho de mim. Olha como ele ora, tenso, ora 1 hora, ora 2 horas. Nada mais trágico essas pessoas que falam sobre oração, depois se fala quantas horas se deve orar, ou quantas horas oram, como se isso fizesse alguma diferença. A única forma de eu me sentir aceitável é se eu estiver me matando de trabalhar, porque outras pessoas vão pensar que tudo na vida é ajudar todo mundo e o mundo todo. Nunca pode dizer não a ninguém, não pode alguém se decepcionar, mesmo que de maneira errada com ela, senão é uma morte, e porque é a oferta dela. É a forma que você encontrou de encobrir sua sensação de nudez. É como você se achega para ser aceitável para o mundo, para você mesmo e quem sabe para Deus. É a única forma de eu me sentir bem comigo mesmo a princípio. Não funciona, mas é assim que eu tento. Porque alguns são o oposto disso, não ajudam nada, não confiam em ninguém, não se comprometem com nada, são duros por fora, nunca deixam ninguém se aproximar, nunca deixam ninguém ver um pouco mais dentro, porque você só sente que é aceitável quando ninguém te conhece, porque você tem uma percepção aguda de que se elas te conhecerem, então elas
vão ver o quão inaceitável você é, e por aí vai. Porque alguns ficam arrasados quando ganham meio quilo. Porque ficam arrasados quando não conseguem um relacionamento. São folhas de figueira, são as ofertas que trazemos, são nossas maneiras desesperadas de dizer: vocês não veem, eu mereço ser aceitável por isso, essa é a minha oferta, isso é o que eu trouxe. São formas de tentar se recomendar, são maneiras de construir o seu caso. Eu mereço viver, eu estou bem. E é por isso que aquelas perguntas surgem: por que está acontecendo comigo se eu sou assim ou não? Eu não trouxe essas ofertas, por que Deus não atentou para as minhas ofertas? Caim vai ficar extremamente perturbado com isso. Todos os homens na mesma condição ficam também. Mas no fundo você sabe que as ofertas não são perfeitas. Você sabe que mesmo as suas ofertas, que era o melhor que você separou, não são realmente aceitáveis se inspecionadas adequadamente. Você continua mesmo com as suas melhores ofertas, com tudo aquilo que você ocultou e só com aquilo que você trouxe. Você tem um senso de condenação, e você chama isso de complexos, traumas e etc. Portanto, Caim e Abel fizeram o que todos nós fazemos. Não apenas que Caim se pareça com Abel, não é? Todos nós nos parecemos com ele, estamos em todas as relações fazendo exatamente as mesmas coisas, e a gente não vai simplesmente a Deus e diz: ó Deus, eu sou aceitável. Todos sabemos que não somos, não é? E aqui está como Caim é diferente de Abel. Apesar de serem parecidos em muitas coisas, crerem em Deus, cultuarem Deus, irem ao culto a Deus, levarem uma oferta para Deus, Abel ofereceu um sacrifício melhor. O Senhor teve consideração por Abel e seu culto, mas por Caim e pelo seu culto, o Senhor não teve consideração. Ele não aceitou o culto de Caim. Deus não é como essa coisa: olha, o importante é que creu em Cristo e cultue e vá ao culto, o resto, se aqui é diferente, o importante é que nisso aqui é igual. Não, Deus não é assim. Parecia bastante óbvio porque Abel e Caim trouxeram os sacrifícios que trouxeram. Você pode dizer, um era pastor, trouxe um animal, um era lavrador e trouxe o fruto da terra, só por isso, estava ligado ao que eles faziam. E eles apresentaram a Deus dizendo: aceite-me, por exemplo, porque eu trabalho duro, aceite porque eu sou membro produtivo da raça humana, eu não sou vagabundo. Eu trabalhei, as pessoas podem pensar assim: não, eu trabalhei, eu semeei a terra, eu lutei contra as dificuldades e colhi. Ou então, eu gastei muito tempo cuidando dos animais, por favor aceite-me, eu sou alguém produtivo na sociedade, estou cooperando. Não é verdade, não é? Porque a Bíblia diz que se fosse essa a razão, então Deus aceitaria as duas ofertas. Os dois eram trabalhadores mesmo, os dois, um foi um bom lavrador e o outro foi um bom pastor. E Deus não é arbitrário de aceitar o trabalho duro de um, não aceitar o do outro só porque não quis. A Bíblia diz que Abel pela fé trouxe. Essa foi a diferença. Não foi o quão duro eles trabalharam. Fé é sempre uma resposta. É óbvio que eles sabiam como deviam fazer, porque a fé é a resposta ao que Deus fala, queridos. Não é fé algo que não é uma resposta ao que Deus falou. O que é fé em Deus? Não é eu ter uma ideia de Deus, eu sou uma pessoa de fé. Hoje você vai ouvir muito disso, né? Eu sou uma pessoa de fé, eu tenho uma ideia de Deus, eu tenho uma ideia do que é o Evangelho e eu respondo a essa tua ideia. Então isso não é fé. Fé é uma resposta ao que Deus disse, não ao que você acha que Deus devia ser ou o que Ele devia dizer. A resposta a algo que Deus não disse, que você mesmo inventa que Deus tinha que ser, é arrogância, não é fé. Você não está crendo em nada, você mesmo inventou a coisa, você está acreditando em você mesmo, no que você concebeu. Fé é uma resposta. Se Abel trouxe o sacrifício por fé, é porque Deus tinha falado como Ele queria que fosse.
E a resposta dele é a resposta à palavra de Deus. Isso é fé. Então, fé é uma resposta positiva à palavra de Deus. A fé não começa conosco, pensando como Deus é, como deve ser o evangelho, como deve ser a doutrina da salvação, como deve ser a salvação. Eu sinto que a salvação deve partir do homem que é livre. Então isso não é fé, isso é o que você acha, não é? Você está acreditando em você mesmo. Fé é ver o que Deus falou a respeito e ser levado a crer com deleite naquilo, aquilo que você nem imaginaria, não é? Você tem de se lembrar de que Abel e Caim sabiam o que nós sabemos a partir de Gênesis 3. Deus havia falado a Adão e Eva quando eles desobedeceram e quando caíram nessa sensação de vergonha. Eles desenvolveram esse terrível sentimento de culpa, porque eles eram culpados. Vergonha com a qual nós lidamos até agora, essa sensação de inadequação, de incompletude, de que precisamos de algo, mas ao mesmo tempo não somos aceitáveis. Essa voz que a gente não consegue silenciar, por mais que a gente tente dizer que são apenas complexo, estresse, mas a voz não se cala. Não conseguimos lidar com a nossa culpa, com essas novas palavras. Isso é um complexo, vou lidar com isso. Não lida. Deus disse algo a eles, e o sacrifício de Abel era um viver daquela palavra, era uma resposta correta de quem creu no que Deus disse. E o de Caim não era. Os dois eram culto a Deus, os dois eram crentes, mas um tinha fé e o outro não tinha. Você vê, você pode crer em Deus e não ter fé, porque você crê em Deus como você acha que Deus devia ser, você crê na Bíblia, naquilo que você acha que ela devia estar dizendo. Abel respondeu com fé, seu sacrifício era a encarnação do que Deus disse a Adão e Eva, e o de Caim não era. Bem, o que Deus disse? Primeiro, ele disse a Adão e Eva: ouçam, não tentem se cobrir, vocês não podem se cobrir, vocês nunca vão conseguir, só eu posso cobrir a nudez de vocês. Essa é a primeira coisa, quando Deus viu Adão e Eva tentando desesperadamente cobrir a nudez, se esconder, eles não podiam simplesmente mais entrar na presença de Deus, nunca mais poderiam ir a qualquer outra pessoa como elas realmente são, tinham que controlar o que outra pessoa visse, fosse pessoa divina ou humana, eles precisavam controlar o que as pessoas viam. Deus está dizendo para eles: não tentem se cobrir, vocês não podem, vocês não conseguem. Esse que o autor de Hebreus estava dizendo lá em Hebreus 4, ele viu então quão patético é o ser humano tentar se cobrir, ou trazer sua oferta para dizer: me aceite por isso. Deus se aproxima deles e diz: vocês nunca vão conseguir, suas ofertas nunca serão boas o suficiente, vocês sempre vão saber disso, mesmo que vocês tentem, vocês vão continuar sentindo o poder da culpa, de serem inadequados para a presença, para olhos que penetrem em vocês. Se vocês tentarem lidar com essa situação sozinhos, vocês vão falhar miseravelmente, vão se sentir mais culpados. Vocês podem dar nomes complexos, outra coisa, mas não vai adiantar nada, vai continuar. Ele fez roupa para eles como forma de dizer: vocês nunca vão lidar com isso, só eu vou lidar com isso. Suas ofertas nunca vão funcionar, suas coberturas nunca vão funcionar, eu tenho que cobrir vocês. E essa é uma das coisas mais maravilhosas que a Bíblia diz, e há grandes profecias sobre isso, Por exemplo, em Isaías 61 diz: eu me alegrarei no Senhor, pois Ele me vestiu com veste de salvação, e me cobriu com manto de justiça. Você não pode se vestir com tuas vestes de salvação, com teus mantos de justiça, exercendo os seus livre-arbítrios, você não pode. Há muitos lugares em que a Bíblia fala sobre isso, e a primeira coisa que Deus disse a Adão e Eva era: sua oferta não vai resolver, nunca chegue a mim ofertando algo que te faça aceitável, você não é aceitável, a sua oferta também não é aceitável, sua cobertura não vai resolver. Mas então a segunda coisa é uma resposta à pergunta: bem, como Deus vai fazer isso? Ele olha para Adão e Eva e diz: eu vou enviar alguém, um descendente da mulher, ele será ferido em uma batalha terrível, ele vai sofrer, ele vai sangrar, mas ele será a oferta. Ele fará isso, e essa é a única oferta que vai trazer vocês para casa. Ele restaurará, ele salvará, mas ele mesmo será profundamente ferido.
ao fazer isso. Então, quando Abel aparece com a oferta, é uma oferta de sangue, não é só porque ele é pastor de ovelhas. A questão não era no que a pessoa trabalhava, era uma resposta de fé. Ele diz: Senhor, eu não sei o que isso vai significar. Você tem que entender que essas pessoas tinham muito, muito pouco perto de você. O autor de Hebreus está dizendo isso para aquelas pessoas. Abel que tinha, só isso. Ele não tinha a menor ideia de nada de como essas coisas aconteceriam. Ele disse: eu não sei como o Senhor vai fazer, eu não sei como vai funcionar, mas tudo que sei é que a minha única esperança é que um dia tu enviarás alguém que será a minha oferta, alguém que será ferido. Eis aqui o ferido, eis aqui o que aponta para isso, aponta para a tua própria palavra, aquilo que aponta para a tua própria oferta, não a minha. Eu confio somente nisso. Eu não tenho apontado para mim, eu não tenho nada para ofertar, eu não tenho nada para trazer que me recomende, me faça aceitável. E o que Caim estava fazendo? Caim aparece, entendemos o que Caim estava fazendo. Ele diz: olhe para mim, veja o que eu faço, veja o meu desempenho, veja como eu exerci minha vontade aqui, veja como eu trabalhei duro, veja como eu sou uma boa pessoa, veja como eu me esforço. O Senhor deveria me favorecer, é apenas correto. Isso não é o Evangelho, não é, queridos? Aqueles hebreus desesperados precisavam ter olhos claros sobre o que era o Evangelho, porque se eles alcançassem o bom testemunho de Deus, eles podiam enfrentar o mundo inteiro, porque eram os únicos olhos que importavam. Eles não iam mais ter medo dos olhos do mundo, então eles iam temer a Deus, e então não iam temer quando a água chegasse no telhado, como vimos semana passada. Abel chega e diz: Deus, tem misericórdia de mim, o pecador. Já Caim ora: Senhor, obrigado, porque eu não sou como os outros homens. Eu oro tantas vezes por semana, leio a Bíblia, e eu faço isso e aquilo outro. Nós sabemos que aconteceu a mesma coisa. Os dois criam em Deus, tanto o publicano quanto o fariseu. Eles adoravam o mesmo Deus, no mesmo lugar, no mesmo templo, igual Caim e Abel. Mas Jesus diz: um desceu justificado para casa, ou seja, encontrou um bom testemunho diante de Deus. O outro foi Caim. E se falasse para ele que ele não era aceitável por causa das suas orações, por causa da sua suposta obediência incrível, ele ficaria tão ofendido quanto Caim ficou. Naquele culto que os dois estavam prestando, que estava a cara de Caim e Abel, né? No Lobo de Wall Street, um filme, um personagem chamado Max confronta Jordan e diz assim: você acha que pode comprar o mundo, Jordan? Você acha que pode chegar na frente de todo mundo com seu dinheiro, seus ternos, seus carros e dizer: olhem para mim, eu sou o rei, eu sou aceitável, eu te criei, eu te vi crescer, eu sei que por trás de tudo isso tem um garoto assustado que acha que precisa provar algo, mas você não pode comprar o que realmente importa, filho. Isso, o que realmente importa, não pode vir de você. Caim confiava, ele acreditava em Deus, é óbvio, ele acreditava em prestar culto a Deus, mas ele acreditava que alguma coisa nele era aceitável para Deus, e que na sua salvação alguma coisa que ele fez contava. Abel contava apenas com a misericórdia. Abel chega falando de quem? De um sacrifício de outro. Efésios 5 diz que Cristo nos amou porque Ele se entregou como uma oferta e sacrifício agradável a Deus. Qualquer outra oferta, minha vida de oração, minha vida de obediência, meu ministério, nenhuma dessas são ofertas agradáveis. Mas terrivelmente, eu posso achar que o Evangelho é exatamente isso. O que significa? Significa que quando Jesus Cristo olha para o julgamento dele, ele estava... O que estava acontecendo quando ele estava sendo julgado naquele dia? Ele foi despido, ficou nu diante das pessoas e da multidão. Ele foi para a cruz, todo mundo zombava dele. Ele foi julgado. Você odeia ser julgado, então? Ele foi julgado. E todos chegaram a um veredicto terrível a respeito dele. De Pilatos aos chefes de Israel, aos sacerdotes e à multidão. Algumas pessoas dizem que os sacerdotes, todo mundo matou Jesus.
Todos nós sabemos que somos culpados e a gente quer exatamente um veredicto de inocente. A que a gente mais odeia é ser julgado. O que a gente mais odiaria é ser despido na frente de todos. O que Jesus experimentou, o nosso inferno, é tudo que nós tentamos evitar com as nossas ofertas. Queremos que as pessoas nos aprovem, queremos aprovação, queremos que as pessoas digam que nós somos maravilhosos, que nós somos aceitáveis. Aquele único inocente que andou pelo mundo recebeu tudo que é o nosso grande pesadelo. Nós culpados, o julgamento, nós odiamos ser julgados. O veredicto, odiamos o veredicto, mesmo quando nós mesmos sabemos que não somos aceitáveis. E odiamos a rejeição, mesmo sabendo que merecemos ser rejeitados. Ele experimentou o julgamento, o veredicto, a rejeição. É isso que mais tememos, mesmo sendo culpados. E tramamos traumas sem fim para justificar isso. É porque eu fui rejeitado, é porque me julgaram muito, por isso que eu sou assim. Não é verdade, nós sabemos que não é. Nós tememos aquelas mãos. Nós podemos falar de Belsazar como se ele fosse alguém terrível, mas todos nós tememos que de repente uma mão começasse a se escrever na parede e que a gente entendesse o que está escrito e dissesse: foste pesado na balança e foste achado em falta. Belsazar a mal, a voz diria o que sobre nós? Que nós fomos pesados na balança e Deus nos encontrou justos? Todos nós, a mão escreveria a mesma coisa e diria a mesma frase terrível que nós nos desesperamos em ouvir: foste pesado na balança e achado em falta. Belsazar ficou totalmente vulnerável, mas Jesus ficou muito mais vulnerável. Ele foi despido, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. É exatamente isso que acontece. Abel chega a Deus e diz: Deus, tem misericórdia de mim, o pecador. Eu não tenho nenhuma oferta, meu trabalho duro, meu servir a ti, minha utilidade na sociedade, meu papel como pai, como qualquer coisa, eu não tenho nada para te oferecer, nada. Eu não tenho oferta para tu me aceitar. Abel chega assim diante de Deus, aponta para aquele sacrifício e diz: ou tu traz uma oferta, ou eu fui pesado na balança e encontrado em falta. Então, como você sabe quem você é? Você é Caim ou Abel, não é? Agora, há maneiras de nós sabermos isso nesse finalzinho. Há apenas duas coisas aqui para ver, não é? Que Abel tinha, que Caim não tinha. Primeiro, ele recebeu o bom testemunho de Deus, como aquele homem que Jesus disse: ele desceu justificado para casa. Ou seja, ele sabia que agora Deus se deleitava nele. Em segundo lugar, ele foi morto, não é? Então, como essas duas coisas apontam para quem nós somos? Então, Abel foi elogiado, o Senhor teve consideração por sua oferta, pelo seu culto. Mas por Caim, por sua oferta, o Senhor não teve consideração. É isso. Gênesis continua e diz: e Caim se irou muito. Queridos, é isso. Eles não pareciam ser crentes, iguais, adorando o mesmo Deus. Então, na versão Almeida diz assim: o seu semblante decaiu. Agora, o que isso mostra é que, por mais espiritual que seja, né, por mais que adorem, por mais que ofereçam essas ofertas a Deus, minha obediência, minha vida de oração, minha vida de leitura da Bíblia, minha pregação do Evangelho para as outras ofertas, por mais que tentem viver, por mais dinheiro que doem aos pobres, os Caíns nunca vão sentir a aprovação de Deus. Mas isso vai fazer eles ficarem duros, cada vez mais ofendidos com as doutrinas da graça, porque o que eles fizeram não conta. Eles estão adorando a Deus, estão buscando a Deus, estão fazendo essas coisas, não conta. Caim ficou revoltado com essa ideia. Então é isso.
Eles ficam inquietos, ficam irados, sempre tem a sensação de que Deus nunca está satisfeito. Não importa o quanto tentem, não importa o quanto orem, não importa, Deus nunca está satisfeito. Não, com nada disso, nunca está. Com as melhores coisas. Caíns não gostam das doutrinas da graça. Eles ficam furiosos quando descobrem que todo o seu esforço não é aceitável. Abel se veem como simplesmente alguém que está coberto pelo sangue de Cristo, que é a única coisa que faz ele aceitável, a única coisa que faz a oração dele aceitável, que é a única coisa que faz o culto dele aceitável, porque senão o seu melhor, que seriam as suas orações, sua obediência, são trapos imundos diante de Deus, inaceitáveis. Abel, o que é um cristão se não ir a Deus e admitir quem você é? Nós não podemos dizer como Paulo, miserável homem que sou, queridos, depois começar a olhar que nós somos melhores que os outros por alguma coisa que a gente faz, pela nossa vida de oração, pela nossa frutificação. Nós não podemos dizer, eu sou salvo apenas pelo que Cristo fez, e começar a olhar para as pessoas e começar a ver como eu tenho feito mais do que elas. Miserável, pequei contra ti, Davi diz, e fiz o que era mal aos teus olhos, tu és justo ao me julgar. Você não se desvia imediatamente da verdade sobre você, você admite. Em certo sentido, você chega como está, de mãos vazias, mas não pode chegar de mãos vazias de fato, porque você não é aceitável. Então não é essa coisa também, Deus me aceita como eu sou, não é isso. Você chega de mãos vazias, mas você imediatamente aponta para a oferta, que é a única oferta que te faz aceitável. É outro, é a beleza de outro, é o que o outro fez. O Evangelho é o que Cristo fez. Tudo que eu falo sobre o que Josemar faz não é o Evangelho. Testemunhar o Evangelho não é falar sobre mim, sobre o que eu faço, é apenas apontar para a minha oferta, a única oferta. Nenhum mérito, há um hino antigo que diz, nenhum mérito próprio para abrandar sua ira, minha única esperança está na justiça de Jesus. Lance sua prática mortal por terra, aos pés de Jesus, permaneça nele, apenas nele, gloriosamente completo. Então Abel chega e aponta, e sabe, eis a razão, ele sabe, ele tem fé verdadeira apenas no Evangelho, apenas no que outro fez. Ele sente a aprovação dos olhos de Deus, e então ele pode enfrentar o mundo inteiro, ele pode ser contramundo. Caim não diz, estou fazendo o meu melhor, no ministério, na vida de oração, na obediência, na ajuda dos pobres, estou fazendo o meu melhor. Mas você mesmo sabe que esse teu melhor é totalmente imperfeito, que se for pesado na balança é achado em falta. Nem pessoas assim, nenhum ser humano acredita realmente que seu sacrifício é perfeito e aceitável a Deus. É o que mesmo um ateu como Sartre diz. Mas um Abel é alguém que se apresenta a Deus e diz, meu desempenho, Deus, não foi perfeito essa semana, minha vida de oração me levaria para o inferno, minha obediência, porque não foi perfeita, receberia a pena de morte da lei. Eu estou aqui apenas por causa da minha oferta, eu não tenho mais nada. Nessa que foi a minha melhor semana, eu não tenho nada para trazer, a não ser a mesma oferta. Meu coração e minha fé não são perfeitos essa semana, mas minha oferta é perfeita, Deus. Minha oferta é a oferta que tu me deste. Minha obediência no final desse dia não foi perfeita, eu estou aqui para pedir perdão, mas minha oferta hoje foi perfeita. Minha prática nessa terça-feira, Deus, não foi perfeita.
eu estou aqui para confessar as misérias disso, mas minha oferta nessa terça-feira foi perfeita. Eu falhei de várias formas nessa quarta-feira, e se eu tivesse que oferecer isso a ti, esse dia seria uma oferta totalmente imperfeita, mas apesar disso, eu vou te oferecer uma oferta perfeita, e na quinta-feira eu vou te oferecer uma oferta perfeita, e no próximo domingo, eu vou te oferecer uma oferta perfeita. Meu Jesus ferido, um hino diz, meu fiador, meu salvador perfeito. Portanto, você sabe que sua oferta é perfeita. Caim, mesmo fazendo melhor, ele sabia que a oferta dele não era perfeita. Você vai criando coisas, né? Deus parece duro demais, Ele não aceita nada. Quando o sofrimento chega como para os hebreus, aqui que receberam, eles sabiam, não é por causa da minha oferta, porque a minha oferta é perfeita. Então eu sei que eu sou totalmente aceito por Deus, apesar dessas aflições, e o poder dEle vai me sustentar nelas. E Caim sempre odeia, então, qualquer coisa que seja só aquilo que Deus faz. E para a gente encerrar, a grande diferença entre Caim e Abel, entre todas as pessoas que estão num lado ou no outro, é que Caim sabe que são pecadores. Eles pedem perdão pelos seus pecados. Os fariseus pediam. Os fariseus achavam que eram pecadores. Não é verdade que eles achavam que eram perfeitos. Eles se arrependiam dos seus pecados. Paulo foi o fariseu dos fariseus, ele se arrependia dos pecados, ele confessava os pecados, ele pediu perdão a Deus, eles ofereciam sacrifício, eles sabiam que eram pecadores, eles não negavam isso. E tanto Caim quanto Abel se arrependem dos seus pecados. A diferença é que Abel se arrepende da sua justiça própria, ele se arrepende daquilo que é melhor nele, ele se arrepende da sua obediência, ele se arrepende do seu culto a Deus, ele se arrepende das suas orações, ele se arrepende das suas boas obras, ele se arrepende, ele diz, meus atos de justiça são trapos imundos, e são tão dignos de arrependimento quanto o pecado. Mas já os caras se arrependem do pecado, mas não se arrependem da sua justiça, não se arrependem da sua suposta obediência, da sua suposta vida de oração, eles não se arrependem da sua justiça própria, eles só se arrependem dos pecados, mas eles têm justiça própria para apontar para os outros e dizer, olha, eu sou uma pessoa de oração, eu sou assim, eu sou assado, aquele lá não tem fruto, aquele lá também não tem, aquele lá também não tem, eu tenho mais. O cara se orgulha de ser o fariseu dos fariseus realmente. Ele se arrepende do pecado, mas ele não consegue ver que a própria ação dele de fazer isso mostra que ele não se arrepende dos seus atos de justiça. Ele não acha os seus atos de justiça como trapos imundos. O que mantém Caim afastado de Deus não são seus pecados. Ele admite que é pecador, são suas obediências condenatórias, seus cultos que o condenam, sabe? São suas obras, boas obras condenatórias, disso ele não se arrepende. São suas ofertas, que ele acha que Deus aceita, junto com a oferta de Cristo, que Cristo é. São as coisas para as quais ele aponta, e não quer ver que elas são totalmente inadequadas para Deus. Ele não é, a diferença é que o fariseu se arrepende do pecado, mas ele não pode dizer, Deus nunca vai poder me aceitar pela minha obediência, porque ela não é aceitável. Ele nunca vai poder me aceitar pelas minhas orações, nunca vai poder me aceitar pelo meu ministério, nunca vai poder me aceitar pela minha ajuda que eu dou às outras pessoas, nunca vai, nenhuma dessas coisas me faz aceitável. São ofertas que eu tiro da terra, da natureza, são carregadas, elas próprias precisam ser purificadas, são trapos imundos em si mesmas. Então, você vê, cristãos e pessoas, e cristãos legalistas, ambos se arrependem dos seus pecados, mas apenas cristãos verdadeiros se arrependem dos seus atos de justiça.
da sua suposta bondade, da sua vida de oração e de coisas que ele podia se comparar com os outros e achar que aquilo o faz mais aceitável diante de Deus. Eles podem realmente dizer como Paulo, porque não há diferença. Todos estamos condenados diante de Deus. Não há nenhum mérito próprio. Essa é a diferença entre Caim e Abel. A última diferença é que Caim, por causa disso, vai odiar Abel. Não é? Vai odiar porque o próprio culto de Abel é uma ofensa para o culto de Caim. Então, definitivamente, cultuar a Deus, dizer que crer em Cristo não é a mesma coisa, queridos. Não é a mesma coisa, porque você pode estar muito semelhante e estar em polos opostos. E o evangelho em que uma pessoa crê e a outra pode ser tão diferentes e estarem tão distantes como o Ocidente está do Oriente. O autor de Hebreus está dizendo para eles: se vocês tiverem Cristo como esconderijo de vocês, então vocês têm a aprovação de Deus, então a desaprovação de Nero não irá perturbá-los. Como vocês temem a Deus, não temerão quando a água chegar no telhado. Esse é o segredo. Você que queria encontrar uma maneira de aceitar você mesmo, de as outras pessoas te aceitarem, de Deus te aceitarem, tudo isso acaba em Cristo, acaba quando você realmente contempla como Deus te enxerga nele. E em As Horas, Clarice Vaughan diz assim: eu lembro de um dia em que ele me disse: Clarissa, eu não sou o que fiz, eu sou o que você viu em mim quando ninguém mais viu. Ele estava morrendo, mas naquele momento ele era livre, ele não precisava mais carregar nada, ele deixou que outra pessoa carregasse por ele. Eu penso nisso todos os dias. É isso, nós deixamos Cristo carregar tudo, e não queremos mais vestir nenhuma roupa que Deus não forneceu para nós, e Ele não forneceu nenhuma a não ser Cristo, nem aquilo que achamos que é o melhor em nós. Nós não temos brilhantes, todos os nossos brilhantes méritos são apenas imaginários. O Senhor será a minha justiça, e o Senhor será sempre meu. O autor de Hebreus diz: se vocês tiverem essa palavra de Deus no coração de vocês, não vão temer nada, nunca. Vamos ficar de pé, vamos orar. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam na porta certa, ela se abrirá então. Pois quem pede recebe, quem busca vai achar, e aquele que bate a porta se abrirá. Deus conhece o melhor, a bênção pra nos dar. Se não é o que pedimos, é o que irá nos guiar. Sua graça é perfeita, nos ensina a esperar. Mesmo no silêncio, Deus sabe o que é nos amar. Na fraqueza poder, na espera direção, sua vontade é boa, a melhor solução. O tempo que parece longo pra mente impaciente é o exato momento pra resposta que é crescente. Se a oração não vê resposta, olhe bem com atenção. Deus já pode ter agido fora da contemplação. Sua graça é perfeita, nos ensina a esperar. Mesmo no silêncio, Deus sabe o que é nos amar.